Aí tem a terceira frase, que o Senhor é convosco. E aí? A gente falou um pouco dessa parte no podcast passado, então eu quis trazer uma abordagem nova para a gente falar dessa frase de uma forma um pouco diferente. Primeira coisa que eu queria abordar, uma coisa que me veio à cabeça, assim, mas que talvez a gente, nos tempos modernos, a gente não se dê muita conta disso, que Maria foi a primeira a saber que ela teria um menino antes de nascer. Vocês já pensaram nisso? Hoje é não comum, você faz ultrassom ali, tá tudo certo. Mas na época, você imagina, há uns 10 anos atrás, as pessoas já tinham aquele negócio que tem que sentar na almofada com garfo, com colher, com não sei o quê, para saber se é menino ou menina. Você imagina na época de Maria, né? Todo cheio das tradições, devia ter um monte de gente que falava assim, mas e se for menina, como é que vai ser o nome? E Maria só devia sorrir por dentro, né? E falou assim, não vai ser menina. Já sei o nome, já sei tudo, né? E aí deve ter sido uma sensação diferente para Maria, né? Maria preparando as coisas, as roupinhas ali, e esse Jesus estar com ela é muito maior do que simplesmente aquele período da gestação. O Jesus estar com Maria fez parte da jornada de Jesus. Jesus, a todo momento, você pode perceber, e eu fui pensando a respeito disso, e eu comecei a me dar conta. Jesus dá exemplos muito marianos na história dele. Né? Primeiro que o começo da história, ou é Jesus contando o que Maria contou para ele, e José, ou alguém que teve contato direto com Maria, né? Talvez Lucas ali tenha tido contato, João ali tenha tido contato com Maria para saber a história do começo, como ela foi de fato, assim. Mas é muito o relato de Jesus, né? Contando, minha mãe me contou isso, minha mãe me contou aquilo, meu pai me contou isso, meu pai adotivo, né, José, me contou isso, me contou aquilo, do começo, porque Jesus era uma criança, biologicamente falando, normal. Jesus talvez não tivesse aquela lembrança detalhada das coisas que aconteceram com ele no nascimento, na infância. Então a gente está ouvindo uma história em terceira pessoa. É uma história que Maria conta. Só que isso fica nítido no começo dos evangelhos. Só que eu não me dava conta que, na verdade, Jesus continua esse tipo de relato depois. Porque vocês já perceberam que Jesus fala nas pregações, e muitas vezes, repetidas vezes, do órfão e da viúva? Por que ele se apegou nessas duas figuras? Jesus, ele podia falar, órfão, ou viúvo. Ele podia ter invertido ali, mas ele falava especificamente do órfão e da viúva. A viúva é nítido. Para mim, é ele se compadecendo da figura de Maria depois que eles perdem José. Ali não tem dúvida disso, porque ele sente que Maria ficou meio sem rumo, meio sozinha em algumas situações. Então ele via a viúva depositando dinheiro lá na igreja e lembrava da mãe dele. Falava, nossa, minha mãe, como é que será que tá, né? Como é que será que estão as coisas? Será que ela tá bem? Porque Jesus foi andando por aí, mas com certeza ele não tirou Maria do coração. Ele ficava se lembrando, ele tinha essas... Maria continuava com ele, né, nesses momentos. E a orfandade, isso é coisa minha, não é doutrina de igreja, nem nada disso. Mas Jesus viveu isso, essa orfandade terrena com José. Né? A gente vê que Jesus, nos relatos bíblicos, tem menções a José ali até os 12 anos com Jesus no templo, depois não tem mais. Então é muito provável que José, depois dos 12 anos de Jesus, 12, 13 anos, José morreu. E claramente a gente sabe disso, né? Jesus é filho de Deus, mas
ele também foi filho de José ali na situação humana. Então ele sentiu essa morte. Alguém que é refletido como o amor perde uma pessoa que ele conviveu por 12 anos ou até mais, ele sentiu isso. Então ele viu os órfãos e ele sentiu um pouco do que essas pessoas sentiam, apesar da ligação dele extrema com o nosso Pai Celeste. Então eu vejo que assim, essa pregação de Jesus em cima do órfão, em cima da viúva, em cima das coisas que ele viveu para converter as pessoas, é muito ensinamento de Maria. É muito a convivência de Maria, as coisas que ele ouviu. Né? Maria contando, ó, você tinha 12 anos, você se perdeu no tempo lá, a vontade era arrancar a sua orelha, porque você sumiu e a gente ficou preocupado, né? Então a gente vê muito disso. E aí também, né, uma coisa que a gente falou, e aí já encerrando essa parte, que os 9 meses ali de Maria é o Emanuel, né? É o Deus conosco. É estar numa figura só, nós temos Maria e Jesus ali, naqueles 9 meses. Então, essa gestação deve ter sido muito cheia do Espírito Santo, de iluminações, de coisas que Maria deve ter pensado, até pela responsabilidade que ela estava assumindo, né? Como corredentora e intercessora da graça, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu devolvo para a Bri continuar. O Marquinho falou uma coisa, o maior chá revelação que existiu foi a anunciação do anjo a Maria, que ela ia ter um filho. Hoje o pessoal corta o bolo para ver se é azul, se é rosa. E esse foi maior e mais mais importante chá elaborado. revelação. O anjo deu um spoiler, né, naquela época.